Salut les gars, comment ça va? E aí universalistas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Universo Francês. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco dos erros que as pessoas cometem e dos brasileiros especificamente, brasileiros e brasileiras ou falantes de português como língua nativa. O que geralmente essas pessoas cometem quando começam a falar francês, aprendem francês. São erros muito comuns, muito recorrentes, principalmente por causa da comparação com o português e, em outros casos, por uma comparação com o inglês, que é geralmente a língua estrangeira com a qual se tem o primeiro contato, né? Pelo menos no Brasil, com língua estrangeira a gente quase sempre tem contato com o inglês. Então eu selecionei os 10 erros mais recorrentes, baseado aí nos meus anos de trabalho como professor de francês. Estou chegando aí pelo 17º ano já de trabalho como professor de francês. Eu aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal para que vocês não percam nenhum conteúdo aqui do canal, e também sigam lá o Universo Francês no Instagram, que bomba, tem conteúdo todos os dias ali no feed ou no Reels, e muitos stories com enquetes, com dicas, com conteúdo gratuito de francês ali para você, ok? Allons-y, vamos ver esses erros recorrentes para que você não erre mais? Bora lá então, pessoal. Esse é o primeiro dos erros mais comuns de alunos iniciantes. Eu coloquei uma lista de 10, mas o número aqui ele não corresponde necessariamente ao que é mais recorrente, tá? Não tem uma classificação entre 10. Então é só o número porque ele apareceu primeiro, o número 1 aqui. Essa diferença entre o beaucoup e o très. Beaucoup e très são muito em francês. E aí pode acontecer um probleminha. Por exemplo, nessa frase, elle est beaucoup belle. Elle est beaucoup belle é uma frase que está incorreta. O correto seria elle est très belle. Elle est très belle. Ela é muito bonita. Porque o beaucoup ele é usado com verbos e substantivos. E o très é usado com adjetivos e advérbios. Sendo o belle um adjetivo, a gente tem que usar o très. Elle est très belle. Eu vejo muita gente confundindo o uso de beaucoup e de très, e é por isso que ele está aqui na lista de erros mais comuns de alunos iniciantes em francês. Número 2, que é dire l'âge, é dizer a idade. Esse erro, pessoal, ele é muito motivado por pessoas que já falam inglês, aprenderam pelo menos um pouco de inglês e acabam fazendo associações com esse idioma estrangeiro e não com o português. E acabam usando a expressão, né, usando o verbo être, na verdade, para falar da idade. Então essa frase je suis 30 ans está incorreta. O correto seria j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Eu tenho 30 anos, porque o verbo avoir, esse j'ai aí é o verbo avoir conjugado. O verbo avoir é o verbo ter. E o être é o verbo ser e estar. É exatamente como em português, como a gente fala. Eu uso o verbo ter para falar a idade. Mas motivada, provavelmente, pela língua inglesa, a pessoa, o aluno, ele acaba cometendo esse erro, já que o verbo to be no inglês é usado para dizer a idade. Outro erro bastante comum é do verbo visiter e a expressão rendre visite. A gente não tem essa diferença em português, então a gente aprende o verbo visiter e acha que a gente deve usar para visitar pessoas. Então, está errado, a frase está incorreta, je visite mes amis. O correto é je rends visite à mes amis. Porque o verbo visiter é visitar um lugar, uma cidade, um monumento, um museu, uma praça. E o rendre visite, esse verbo rendre visite, então uma expressão aqui, é para visitar alguém. Então quando você vai visitar a família, os amigos, qualquer pessoa, você vai usar rendre visite e não o verbo visiter. Outro erro bastante comum é trocar, nesse caso, o verbo
aller e o verbo être. A gente faz como em português, motivado pelo nosso português, evidentemente, para dizer que nós estamos bem, que eu estou bem. Eu vou lá e uso a frase je suis bien. Pois saibam que essa frase está incorreta. Eu devo dizer em francês je vais bien. Eu não uso o verbo être, ser, estar, ali o suis, né, que está conjugado, para dizer que eu estou bem. Se a pessoa pergunta, você vai bem? Como você está? Você responde je vais bien. Você tem que usar o verbo aller. O verbo aller, sim, o verbo aller é o verbo ir, mas nesse caso ele é usado para dizer que você está bem. Então, assim, ao pé da letra, eles dizem eu vou bem e não eu estou bem. Outro erro bastante frequente é em relação aos dias. Se a gente coloca alguma preposição antes, qual preposição? Por exemplo, aos domingos, no dia de domingo, no próximo domingo. O que eu coloco ali? Na verdade, você não coloca nada, você coloca só um artigo. Então, a frase je travaille dans le dimanche é uma frase incorreta. Você deve dizer je travaille le dimanche. Isso serve para momentos do dia também. Então, se você falar assim, ó, de manhã eu levanto às 7, você não vai falar de matin ou dans le matin. Você vai simplesmente usar o le. Le matin, je me lève à 7 heures. Então eu uso só o artigo, nesse caso, para falar dos dias. Isso serve, inclusive, para dizer a data, né? Você não diz dia no dia 27. Você diz somente le 27. Então, isso serve para várias questões de dias e momentos do dia. Outra confusão que se faz é a questão do profissional e do local onde o profissional trabalha. Em francês, eu não posso dizer je vais au médecin, eu vou ao médico. Se você está falando a profissão da pessoa, você tem que dizer chez le ou là. Je vais chez le médecin. Je vais chez le médecin. Cuidado que aqui esse chez não é necessariamente na casa de. A gente aprende logo no começo do curso que chez é casa, né? Mas aqui não, aqui é no serviço, no trabalho de. Então, o profissional você usa chez le ou là, e no local você usa a lá, o a l apóstrofe. Erro 7, o faire e o poser. O faire é o verbo fazer. Então a gente pensa que usar o fazer para fazer uma pergunta, né? Então, mas está errado, não é assim que os franceses falam. Olha só essa frase. Je vais te faire une question. Eu vou te fazer uma pergunta. A gente não usa o faire. Para fazer uma pergunta em francês, a gente usa o verbo poser. Então, o correto aqui seria je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Como se fosse eu vou te pôr, colocar, lançar uma pergunta. O faire você não vai usar nesse caso, embora ele seja o verbo fazer. Mais uma, e essa dá bastante erro, é muito frequente, gente. A utilização, o uso do partitivo, o artigo partitivo, o article partitif, é uma coisa que nós não temos em português. E ele é sempre usado para uma frase em que nós não expressamos uma quantidade de algum produto. Então, por exemplo, a frase je bois café, que é literalmente eu bebo café, está incorreta em francês. Nós temos que falar je bois du café. Por quê? Porque aqui eu não disse a quantidade de café. Eu não disse se é 1 litro, uma xícara, 2 pacotes inteiros que eu fui lá e fiz o café. Então eu digo só que eu bebo café no geral. Eu gosto de beber café. Então, je bois du café. Então a gente usa esse artigo partitif, que é du usado para masculin, para masculinos, de là para femininos, de l apóstrofe para palavras que começam com vogal e de para plural. Então, je bois du café. Se fosse eu bebo cerveja, você diria je bois de la bière. Je bois de la bière,
porque bière é feminino. Outro erro possivelmente motivado pela relação com a língua inglesa, pelos estudos, pelo conhecimento de inglês, é quando se fala da profissão. Né? Então, você não pode falar je suis un avocat. Você tem que dizer je suis avocat. Eu sou advogado. Você não diz eu sou um advogado. Talvez motivado pelo inglês, né, que coloca esse tipo de artigo indefinido antes da profissão, né? A gente não usa artigo antes da profissão. Você fala que nem em português. Eu sou advogado, eu sou professor, eu sou bancário, então je suis e a profissão. E para terminar, o beaucoup, ou no caso, o beaucoup de, quando a gente fala de substantivos. Quando a gente vai falar de substantivo, a gente vai colocar o de junto com o beaucoup. Então a frase je mange beaucoup chocolat, eu como muito chocolate, está incorreta. O beaucoup tem que vir acompanhado do de. Je mange beaucoup de chocolat. E porque beaucoup é uma quantidade, então ele precisa vir com o de. Em francês, quando você manifesta quantidades, elas vêm acompanhadas do de, que é invariável para masculino, feminino ou plural. E aí, tanto pode ser para beaucoup de, que é muito, peu de, que é pouco, ou assez de, que é o suficiente. Très bien! É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Peço novamente para que você se inscreva no canal e também que vá lá no Instagram. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, escreva aqui nos comentários. E eu fico então por aqui. Au revoir!